Olá, sejam bem-vindos a todos que estão aqui na live. Nós estamos entrando para compartilhar um pouco daquilo que... um pouco da nossa experiência, né? Porque já diziam que o conhecimento, ele não ocupa espaço. Mas quando você recebe esse conhecimento, né, você realmente, ele não ocupa espaço em você. Mas é interessante, quando você retém o conhecimento, né, quando você não reparte esse conhecimento, ele passa a ocupar um espaço. E é bem verdade que é muito bom quando você pode contribuir, sabe? Quando você pode compartilhar algo, né, da sua experiência, aquilo que você adquiriu, não só o conhecimento teórico, mas a prática, e a dica. E ninguém vive isoladamente, sem a interferência, sem a ajuda e apoio de alguém. Então, quando nós fazemos esse compartilhamento do saber, do conhecer, isso ajuda bastante, facilita bastante para que as pessoas também sejam, digamos assim, edificadas, abençoadas. E é muito bom compartilhar. E a Bíblia fala que é dando que se recebe. Então, quando você pode dar alguma coisa, contribuir com algo, né, da sua experiência, aquilo que você aprendeu, porque cada um tem uma forma de aprendizado. Você já percebeu? De repente a pessoa passa por aquela experiência e ela tem uma forma de entender, de compreender aquilo. Aí daqui a pouco nós vamos passar por aquela mesma experiência. Então vale uma dica, vale uma sugestão. É essa troca de saber, do conhecer, isso edifica, nos faz bem, não só o fato de estarmos recebendo, mas também faz bem quando nós temos a oportunidade de contribuir de alguma forma para ajudar, para abençoar a vida de uma pessoa. Então, por isso que eu tenho usado um pouco as redes sociais com mais frequência. Hoje nós estamos limitados em função da questão do Covid-19, da pandemia, estamos reclusos. E hoje o que nós temos, que nós podemos viajar o mundo sem sair do lugar, é através das lives, através dos vídeos. E assim, eu comecei na minha atividade profissional muito cedo, com meus 24 anos, eu já estava formado, casado. A minha primeira formação foi em teologia e isso, eu comecei a exercitar, né, a minha liderança muito cedo, com 24 anos. Então ali você lidando com igreja, lidando com pessoas, você vai adquirindo experiência, você vai aprendendo, aí você vai contrastando aquela teoria que você recebeu na universidade, você vai tentando aplicar e percebe que não é bem assim, aí você tem que fazer os seus ajustes. Depois eu, necessitado de ampliar os meus conhecimentos, a minha igreja onde eu pastoreei e pastoreio até hoje, até, trabalhava na época com dependência química. Inclusive a igreja nasceu de uma casa de recuperação ali no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu senti necessidade de ampliar os meus conhecimentos, sabe? Eu senti necessidade de ter um conhecimento mais profundo, teórico, sabe? Me aprofundar. E porque na parte teológica você tem um entendimento bíblico, uma questão mais espiritualizada, sabe? Mas isso foi importante. Você vai agregando especializações, aprendendo, isso vai capacitando você para lidar, porque o ser humano é um ser um tanto quanto complexo, né? E dali eu comecei a estudar, fazendo curso na área de dependência química, depois resolvi, onde eu fiz a psicologia, que me ajudou bastante também a entender o comportamento, entender o ser humano, né? Então, assim, compartilhar hoje, eu estar compartilhando esses saberes, para mim é um motivo de alegria, é um motivo de satisfação, porque você vai lidando, você vai aprendendo, a experiência vem com o tempo
e é saudável, e é salutar realmente você poder contribuir com alguém, abençoar a vida de alguém, ou seja, ajudar com as suas experiências. É claro que cada um tem a sua forma, tem o seu jeito, tem a sua visão específica, mas é bom trocarmos ideias, informações, sabe? Inclusive, alguns professores na universidade falavam que naquele bate-papo, entre uma aula e outra, aquela discussão que às vezes o professor saía, nós alunos ficávamos ali debatendo, às vezes o crescimento vem daí, né? Algum aprendizado, às vezes o professor ele tem uma linguagem própria, aí quando o aluno chega e fala, ou o colega chega e fala, você tem outra visão. Então, esse é o meu interesse de estar compartilhando, de estar com mais frequência tentando passar um pouquinho dessa experiência, desses longos anos aí, trabalhando com pessoas, lidando com pessoas em toda a esfera, né? E é importante, eu falo sempre que o fato de ser pastor, é assim, você se fazem aniversário, você é convidado. Se nasce, você também é convidado para orar, para abençoar, para apresentar o Senhor. Se tem alguma intercorrência, seja ela qual for, então tem um hábito de, né, vou falar com o pastor, vou pedir oração. Então você vai interagindo na vida das suas ovelhas ali como um todo, né? E isso vai ajudando, você vai ali, vai tendo que aprender, você vai fazendo essa interlocução aí de problemas, de dificuldades e ajustando com a palavra de Deus, ajustando com os conhecimentos. E isso tudo, assim, eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Comecei a liderar muito cedo, com 14 anos de idade. Então, hoje, quando eu já me sinto um tanto quanto maduro, com 54 anos, eu creio que tem algumas experiências, né, que podem contribuir, que podem somar com a sua experiência. E vai ser simplesmente uma troca dessa experiência. Então, o saber, o conhecimento, ele não ocupa espaço quando nós estamos aprendendo. Mas quando você retém o conhecimento e não compartilha e não divide, aí começa a te sobrecarregar. E é muito bom, é muito agradável quando você, de alguma forma, sabe que você pode abençoar a vida de alguém, ajudar a vida de alguém, sabe, na resolução de um problema, sabe? E a experiência hoje conta. A experiência é válida, sabe, em todas as faixas etárias, sabe? A experiência, ela conta, ela ajuda, e não é um saber diferenciado que merece ser considerado, né? E o motivo dessa live exatamente foi um pedido de uma seguidora que talvez esteja passando por alguma dificuldade nessa área da depressão. Me pediu para que eu falasse sobre depressão e que falasse um pouquinho também sobre ansiedade. Como são temas assim bem amplos e dá para discutirmos, tem bastante coisas para nós discutirmos, falarmos, refletirmos. Então assim, eu dividi, né, eu vou falar um pouquinho hoje sobre depressão e depois nós vamos, em outra oportunidade, nós vamos falar sobre a ansiedade, né? Então eu quero passar um pouco da minha experiência, de como lidar, e eu formulei algumas coisas bem rápidas, algumas orientações práticas, né, que podem contribuir, como eu falei no início, podem contribuir ou agregar ao seu conhecimento, à sua experiência, né? Isso me traz uma alegria por poder compartilhar e eu creio também que vai te gerar essa alegria, essa satisfação de você ver, e até pela experiência, voltando aqui à questão da experiência, às vezes nós quando estamos vivenciando o problema, a gente vê o problema, mas com uma visão diferenciada, uma visão daquele que está sentindo o problema. Então essa visão ela é mais carregada, ela é mais pressionada, ela é mais tensionada, entendeu? Então quando você passa pela situação e teve o seu aprendizado, teve as suas lições da vida, né? Então aquela pessoa que está passando por aquele
estágio, aquilo você pode dizer, você pode dar alguma direção, você pode dar uma dica. Eu costumo até comparar de vez em quando, assim, eu falo que a nossa vida é uma longa estrada, né? Até parafraseando aquela música Longa Estrada da Vida. Assim, você tem os quilômetros, sabe? Aquela curva, aquela ladeira, aquela subida, sabe? Aqueles detalhes. Quando você já passou, você já tem uma noção. E às vezes a pessoa está passando exatamente por aquilo que você passou, e assim, e ela está ali naquela visão sobrecarregada, tensionada pela situação do que fazer, de como fazer, quando fazer, e de repente você pode dar a dica, né? Você pode ajudar, né? Você pode contribuir de alguma forma para acalmar, para trazer essa serenidade, para trazer essa paz, né? Que na hora do problema nós precisamos ter a tranquilidade para lidar e enfrentar o problema. Então, vamos lá. Como lidar com a depressão? Eu não vou gastar muito tempo conceituando o que vem a ser a depressão, sabe? Mas eu quero dar um conceito bem prático, rápido, que é uma doença, né, que afeta principalmente o nosso humor, né? Onde tira de nós, assim, é como suga as nossas energias, digamos assim, a nossa vitalidade. A pessoa, quando ela está entrando nesse processo, ela vai ficando mais, assim, mais umedecida, mais para baixo, sabe? Ela fica, assim, sem, sabe aquela bateria da luz que vai morrendo, a pessoa, o brilho dos olhos, da alma, sabe, aquilo que a pessoa tinha um certo nível de vivacidade, ela vai perdendo e ela fica meio apagada, sabe, fica meio apagada para as experiências, para as atividades do dia a dia, fica mais reclusa e sente muito, a pessoa sente, e às vezes os familiares percebem, né? Mas assim, como é que você lida com esses sintomas? Como eu falei, eu não vou entrar, aprofundar na questão da depressão, mas eu quero dar algumas dicas que pode te ajudar não só a lidar com a depressão, mas vai te ajudar na depressão e vai te ajudar também em outros problemas de outra ordem que você possa vir a ter. Porque hoje nós, como seres humanos, com esse mundo bem agitado, com tantos desafios a serem enfrentados, não tem como não passar por isso, por esses momentos, por esses vales, né? Então, se faz necessário realmente termos um pouquinho de entendimento, e eu quero dar essas dicas de como você lidar com esses sintomas da depressão, onde você está passando por dificuldade, por momentos difíceis. Eu não sei se você já foi diagnosticado com depressão, mas se você tem um interesse pelo tema, sabe, se você está se sentindo desconfortável, então alguma coisa está te incomodando, né? Então, assim, as dicas que eu quero dar no primeiro momento, assim, alerta para você que está ou que imagina ou que já foi diagnosticado com depressão, né? Então eu vou dar uns alertas para você lidar da melhor maneira possível, de tal forma que você possa conseguir superar essa enfermidade. E assim, só um detalhe, a questão da depressão não tem uma idade específica, né? Assim, hoje, infelizmente, muitas e muitas pessoas, né, até por esse estresse que nós vivemos, não tem uma causa exatamente específica, cada um vai elaborar a sua causa, mas é um desconforto muito grande. E o detalhe, gente, a depressão não é um corpo mole, sabe? Não é falta de oração, não é falta de Deus. A depressão é uma doença e qualquer um de nós estamos sujeitos a passar pelo processo da depressão, com as questões mal resolvidas, as expectativas muito grandes que muitas vezes nós temos conosco mesmos.
Mas enfim, assim, não é uma doença pela ausência do poder de Deus, não. Por favor, não atribua, não rotule uma pessoa que está em depressão porque é uma questão espiritual, ou endemonizar, sabe? Aquilo é porque tem um demônio. Assim, respeite. É muito importante isso. Respeitar a dor do outro. Né? Ninguém sente a dor do outro. A gente imagina, porque a minha dor de dente, sabe assim, de repente para você pode ser uma dorzinha que você supera, mas para mim, eu sei a intensidade, o que ela me irrita, o que ela me provoca. Então, assim, é muito importante nós termos esse olhar, sabe? Esse olhar, assim, com complacência. É como você vai olhar outra patologia. A pessoa que está com gastrite ou que está com crise renal, você está fazendo corpo mole. Tal. Mas quando essas doenças se manifestam no físico, nós temos uma maneira melhor, uma visão melhor para lidar com isso. Sabe? Mas quando fala da questão de uma doença psíquica, sabe, de um transtorno emocional, assim, você tem que reagir, você tem que fazer. Às vezes essas palavras, com o objetivo de ajudar, às vezes elas acabam por atrapalhar, né, ao invés de ajudar. Então, a depressão, ela é uma doença. E ela acomete a todos, pastores, padres, bispos, a pessoa em qualquer área, em qualquer setor, estamos sujeitos. Inclusive, nós temos tido muito casos de suicídios de pessoas que, de repente, você jamais esperava. Porque essa doença da depressão, ela vai drenando as suas energias, drenando a sua força. E não é uma questão assim exclusivamente espiritual. O espiritual ajuda e muito, sabe? Mas nós temos outros fatores que podemos desenvolver não só a depressão, mas tantas outras doenças. Então eu quero dar esse alerta para vocês, né, para que vocês respeitem a dor do outro. Por mais que eu queira ser solidário com o outro, eu não sei como é que é a dor dele. Sabe? Então, às vezes a gente considera assim, é corpo mole, você não se interessa, você não tem motivação para a vida, você não tem projeto de vida. Às vezes é uma questão que a pessoa ela não dá conta. Então ela precisa ser ajudada. E como todos nós estamos sujeitos, então nós, como diz, o nosso telhado é de vidro, então a gente não deve jogar pedra no vizinho, porque essa pedra pode voltar, pode jogar e a gente também ser atingido. Então, 3 dicas de como você lidar, tá? Lidar com essa problemática que está já te incomodando. A primeira coisa, não faça comparação. Sabe? Cada um é cada um. Como que funciona isso? Que é muito comum, né? Principalmente nós brasileiros, né? A vizinha, um amigo teve, estou tomando antidepressivo. Nós sabemos que a medicação ela é prescrita por médico, mas sempre passa nos câmbios negros da vida. É uma vizinha que tomou uma parte, que tem que... Aí você começa a se olhar como o olhar do outro. Né? Então, assim, cada um é cada um. Alerta quanto a isso. Porque o amigo ou a amiga, o fulano teve, muito cuidado, porque assim, os fatores do outro podem não ser os seus, sabe? Aquela medicação que de repente você está usando, ou que o outro esteja usando, de repente vai ter um efeito totalmente diferente para você. E nós temos muito essa questão da automedicação. A gente vai lá, pega, compra, faz, dá um jeitinho ali para resolver o problema. Então, assim, a primeira alerta que eu faço com relação às pessoas que se enquadram ou estão se sentindo mal, vamos dizer assim, não só na questão da depressão, mas mal no sentido de doenças emocionais, transtornos emocionais. Não compare com o outro. O outro é o outro. A experiência dele é dele, você tem as suas experiências. Então, por isso que é importante você não se igualar, não se comparar. Né? Porque, de repente, ele já está num nível e você está em outro, com a depressão ela tem níveis. Né? Ela tem as suas, como diz,
os seus níveis mais graves, mais leve. Então, assim, de repente, você não sabe aquela pessoa. Ali é amigo com amigo, é vizinho com vizinho. É um tentando ajudar o outro. Mas tome bastante cuidado. Então, não faça, assim, esse tipo de comparação. Outra coisa, não, cuidado para você não se intoxicar. Como assim? Cuidado, porque hoje nós temos a internet, que é uma bênção, sabe? É um mundo que você tem sobre qualquer tema, você tem acesso na hora que você quiser. Então, muito cuidado com a intoxicação. O que acontece? Quando você sente alguma coisa, às vezes, antes mesmo de irmos aos médicos, a gente vai lá, olha no Google, o que o doutor Google vai dizer e tal, e você começa a ver ali, começa a ler os sintomas e ver. Interessante, né, que você começa quando você começa a ler, começa a ver os sintomas, você pode até ter alguns sintomas, sabe? Mas você, sem perceber, você começa a se impor e acompanhar, a seguir aqueles sintomas sugestionados, que não quer dizer que seja o seu. Por exemplo, a internet ela é riquíssima, é uma fonte, podemos dizer assim, quase que inesgotável de conhecimento e de saber, sabe? Mas quando nós profissionais vamos à rede social, vamos expor um trabalho, por isso que hoje eu disse no início que eu não quero falar, não quero me deter aqui nos detalhes, nos conceitos básicos da depressão, dos sintomas. Eu quero que você venha aprender a lidar com os sintomas da depressão, mas com tantos outros sintomas que você pode adquirir aí no transcorrer da sua vida. Então, assim, quando o profissional ele coloca lá um material, e tem material belíssimo, sabe? Material de cunho científico, sabe? Feito com muito esmero, com muita qualidade. Então você pega aquilo ali, só que a nossa ansiedade, a gente quer se curar, a verdade é que nós queremos nos curar rápido. Esse é o problema, nós queremos curar rápido, procuramos de alguma forma um jeito de resolver logo o problema. E aí você assiste um vídeo, aí daqui a pouco você vai assistir outro, sabe? Daqui a pouco você vai ler o depoimento de uma pessoa, e assim, e quando essas pessoas elas vão até dar o depoimento delas, elas começam lá do início, do começo, elas vão lá em cima, aí quando elas se sentem de uma certa forma assim, com o seu transtorno estabilizado, o próprio terapeuta pode contar como estudo de caso, ou a própria pessoa pode narrar a sua história, mas ela começou lá e foi e tal, e conseguiu chegar. Que nível que você está? Você não sabe. Então o que acontece? Você vai acompanhando aquela história. Aí você recebe um pouquinho dali, recebe outro pouquinho, daqui a pouco você está intoxicado. Eu falo para os meus pacientes, cuidado com a internet. Cuidado com a internet, em todos os sentidos. Aí você fica naquela ansiedade de querer resolver, lidar com o problema o quanto antes, ou se livrar do problema, melhor dizendo. Aí você vai bebendo tudo. Gente, dose demais acaba tendo o efeito contrário. Acaba matando. E de repente, sintoma que você não tinha, você passa a associar, você passa a fazer, você passa a ter. Por quê? Você vai estar se intoxicando, sabe, com o excesso de conhecimento. Então a internet tem muito material bom, mas tome bastante cuidado, sabe, da forma como você vai absorver tudo isso aí. Até outra coisa que eu digo também é com relação a mensagens. Tem pessoas que são devoradoras de mensagens do YouTube. Mensagem é muito bom, mas eu como pastor, enquanto pastor, quando eu faço uma mensagem e tal, eu estou falando a um grupo específico, sabe? Nossa, aquela mensagem é maravilhosa, mas assim, qual é o seu momento? Porque o pastor, quando ele faz uma mensagem, ele faz baseado na igreja dele, no público que ele tem ali. E quando eu tenho esse cuidado, quando eu vou fazer qualquer tipo de exposição, para o mundo, porque quando eu estou falando aqui, eu estou falando para o mundo.
sabe? Para um grupo bem eclético, bem diversificado. Então, assim, eu tenho pessoas com nível maior de alcance, pessoas com nível menor, pessoas que sem nível nenhum de alcance. Então, assim, quando eu prego, eu tenho que ter essa consciência, sabe? Mas eu coloco, né? Coloco na rede e a pessoa sai, tem gente que sai bebendo tudo. Calma, isso é igual alimentação. Não é porque você chegou num restaurante self-service que você vai experimentar de tudo. Você vai passar mal. Tem gente que está passando mal. Por quê? Porque quer comer de tudo. Sabe? Não é pela ânsia. Isso não é buscar Deus. Mas aí a gente vai entrar já em outro aspecto. Mas eu quero mais de Deus. Não. Sabe? Não é você se enchendo, se intoxicando de conhecimento. Ter mais de Deus é você ter o seu momento com Deus e você ter a prática da sua experiência com Deus. Isso vai fazer você crescer. Então, cuidado com a internet. Nem tudo que você vê, o assunto, não é que esteja errado, mas de repente não é para você. E quantos pacientes eu já atendi totalmente, ele tem a doença, ele tem um problema, mas em decorrência da busca, do frenesi dele de buscar outras coisas, ele já se intoxicou. Já se intoxicou. Aí você tem que ter a doença primária, ter a doença secundária, ter essa área da calma, que você se intoxicou. Aí a pessoa, ela quando você contrapõe a vontade ou o desejo ou o diagnóstico que ela deu baseado no doutor Google, às vezes ela fica chateada. Como, por exemplo, você vai no médico. Se o médico não te passa nenhum medicamento, nossa, que consulta, o médico nem passou nada. Né? Nossa, eu fiz o exame, mas não achou nada. Parece que a gente fica querendo que ache. Quando achamos alguma coisa no exame, aí a gente entra em desespero. Mas quando não tem nada, o médico fala, não é nada, você pode fazer, não precisa de medicação, você pode ter algumas medidas, aí você fica mais agitado, né? Você sente essa necessidade eu preciso de remédio. Hoje é tudo fast food, né? Tá com fome, vai ali, pede uma comida e tal, ou você tá passando uma dificuldade, eu vou tomar um antidepressivo, eu vou acontecer, eu vou lá no Dr. Google, vou me pesquisar, eu vou pesquisar a minha enfermidade, eu vou me consultar e eu vou resolver o meu problema. Às vezes funciona, mas na grande maioria pode te criar um problema. Então, cuidado com essa intoxicação, né? De tanto conhecimento. Outra coisa que é muito importante, não só no caso da depressão, mas de outras patologias, assim, automedicação, sabe? Assim, nós temos um ditado que é bem, ele expressa bem isso, cada macaco no seu galho, sabe? Você não é médico, o vizinho não é médico, sabe? O outro ali, ele não é o profissional, de repente, né? E mesmo que seja, mas ele tem que te consultar para saber se aquele remédio se aplica a você. A automedicação, eu quero resolver, cuidado com essa ansiedade, porque ao invés de você resolver um problema, você cria outro problema para você. Então, é importante esses 3 alertas que eu quero deixar, sabe, com você, que é não se compare, né? O outro, mas é igualzinho, eu estou sentindo a mesma coisa, sabe? Isso é bem papo de vizinho, de amigo, sabe? Assim, cuidado, porque por isso que cada caso é um caso. Por isso nós não somos iguais com ninguém na face da Terra, né? Então, o caso tem que ser analisado, estudado, a sua história é uma, a sua forma de enxergar a vida é uma, e assim, você tem as suas especificidades, as suas individualidades, entendeu? Então, cuidado para você não se comparar e achar que o outro tem exatamente o que você tem, e aí fica aquele negócio, né? Aí é aspirina para todo mundo, né? Não, cada um tem a sua subjetividade. Outra coisa, não... assim, cuidado com a intoxicação, que eu já falei, sabe? Muito cuidado com isso e cuidado com a automedicação. Mas agora eu quero falar também de 3 medidas que você pode fazer. E isso não vai te fazer mal. Pode ficar tranquilo, não vai te fazer mal. Entendeu?
Se não resolver o seu problema, mas também piorar não vai. Mas pelo menos vai te ajudar. Vai te ajudar você a lidar com o seu problema. Não só no quesito da depressão. Porque existem algumas patologias, no caso, a depressão, ela tem que ser vista, você tem que ser examinado por um profissional. Não é porque você está se sentindo, porque você está numa tristeza que tem uma duração maior. Então, e hoje é comum. Na época foi o estresse, agora é a depressão, sabe? E até mesmo em função da pandemia, onde todos os nossos ritmos, os nossos costumes foram alterados. Então, isso tem uma intercorrência muito maior para nós termos esses desajustes emocionais. Então eu quero passar essas 3 dicas do que você pode fazer por você. A primeira dica é o seguinte: é o momento de você se olhar. Você precisa se enxergar. Provavelmente você está tendo um desconforto. Se ele chegou a um nível de depressão, chegou a um nível de uma patologia já diagnosticada, sabe? Isso não sabemos. Mas tudo começa assim, pequenos, sintomas pequenos, eles vão se agravando. Então você precisa ter um olhar para você. De alguma forma, o teu psique, ou as tuas emoções, ou o teu físico está dizendo para você assim: olha, presta atenção aqui em mim. Então você precisa ter aquele olhar para você. E como é que é esse olhar? Explicando mais detalhadamente. Porque hoje na correria, nas atividades, principalmente pais, mães, né, corre para cá, vai ali, trabalha, faz, acontece, tempo, aquela loucura, aquela doideira, aquela preocupação, é um estresse. E muitas vezes nós tiramos o olhar de nós mesmos, olhamos para os filhos, para aquilo que nós temos que resolver, para a esposa ou para o esposo, enfim, nós tiramos o foco de nós mesmos. Ah, você está com alguma coisinha, uma dorzinha aqui, uma coisinha assim? Não tem problema, eu tomo um analgésico, eu pego um remédio, aquela automedicação, conforme eu já falei, e você vai empurrando. Mas chega um momento que o seu eu interno dá o grito. E ele dá o grito através de quê? Da enfermidade. Quando você não respeita os seus limites, o teu corpo vai começar a dar as brecadas porque você está ultrapassando os limites. Né? Então, assim, ter esse olhar para você é um olhar de atenção, é um olhar de comprometimento, sabe? É um olhar de acolhimento, de se priorizar, né? De estar, sabe, se enxergando. Isso é muito importante, sabe? O teu físico não está bem. Por quê? Então você precisa parar. E quantas vezes as doenças são agravadas porque nós não damos importância. Sabe? Ah, é um sintoma. Tudo começa pequenininho, gente. Sabe? Nós não damos valor, não damos importância, a coisa vai crescendo, vai tomando um volume, daqui a pouco extrapola. Então, assim, volte o olhar para você. Aí, quando você volta o olhar para você, peraí, eu não estou me sentindo bem. Eu estou num desconforto. Aí você vem uma segunda dica. O que você pode fazer? Né? Primeiro você dá uma olhada para você, assim, ver o que realmente você está sentindo, da onde ou de onde está vindo esse desconforto, sabe, esse mal-estar, e aí você começa a pensar assim: o que eu posso fazer? Eu posso fazer. Né? O que eu posso fazer por mim? O que está em meu alcance que, indiferente de terapeuta, indiferente de profissional, o que você pode fazer? Né? Então, de repente, assim, você está mais estressado? O que atividade você pode fazer ou exercer que te dê, que venha te desestressar um pouquinho? Sabe? O que você pode fazer? Né? De repente, uma atividade física. Né? O que você gostava de fazer e exatamente pelo ativismo, pela falta de tempo, você parou de fazer. Então, o que você pode fazer? Ah, eu posso, de repente, sei lá, pescar. Eu gosto, adoro pescar. Né? Eu posso pescar,
eu posso fazer uma caminhada. Caminhada eu não gosto muito não, mas eu faço porque preciso, né? Mas vai fazer uma atividade física, ele é muito saudável para todos nós, sabe? É importante você ter alguma atividade física. Então, o que você pode fazer para melhorar um pouco o teu humor, sabe? E de repente também, quando eu olho para mim e eu começo a me perceber, eu posso entender assim, o que eu estou fazendo além das minhas forças, além da minha possibilidade. Opa, isso aqui eu tô me irritando com muita facilidade. Isso é da forma como eu estou lidando, a forma como eu estou vendo, isso está me prejudicando. Então, mas isso tudo eu só vou ter essa consciência a partir do momento que eu parar e me olhar. Entendeu? Aí eu vou começar assim a, a ter atitudes, né? E nada assim de extraordinário, sabe? Mas não coisa difícil, mas são pequenos gestos que pode te ajudar, entendeu? Poxa, às vezes, quanto tempo você não vai a um cinema, quanto tempo você não joga uma bola, quanto tempo você não para você se divertir, sabe? Descontrair. E parece que nós entramos nesse ativismo, nessa cobrança, a expectativa, tem que dar conta, tem que dar conta. Gente, quando a máquina trava, a máquina corpo trava, seguinte, com os afazeres, com as suas responsabilidades, com os corpos, tudo você tem que parar. Quando morre, pior ainda, fica tudo aí. Entendeu? Então, realmente, nós precisamos ter esse olhar para nós, entendeu? E compreender assim o que eu estou fazendo que está me excedendo, qual é a fonte que eu posso eu só estou recebendo problema, eu estou recebendo tensão, eu estou recebendo estresse, então o que eu posso fazer para amenizar um pouco isso, né? Fazer aquilo, olhar aquilo que eu posso fazer, implementar algumas atividades, fazer alguma coisa nova, sabe? Isso tudo vai ajudar, sim, a você a lidar com o problema. Outra questão é procurar ajuda. Procure ajuda, sabe? Isso não é errado, isso não é desmerecimento, assim, procure ajuda. O problema, sabe o que acontece? É porque você procura ajuda tarde demais. Hoje eu percebo as pessoas, quando vêm, sabe, assim, quando elas dão um grito, o negócio já está insuportável. E toda doença, quando ela é diagnosticada no início, quando ela é tratada no início, ela tem grandes possibilidades de se reverter a situação. O problema é que você se acha, nós, né? Nos achamos super-homens, eu não preciso, por exemplo, principalmente a nossa classe de homem, não gosta de ir a médico, eu não preciso fazer esse tipo de exame, eu não preciso. Exame, eu tenho um princípio comigo, exame nunca é demais. Sempre faça um exame, faça um check-up, sabe? Assim, cuide de você, porque se tua máquina parar, acabou. Fica tudo aí, entendeu? Tem pessoas que deixam a doença se agravar para poder tomar conta, para poder tomar uma providência. Então, assim, procure ajuda. Procure ajuda, procure conversar. Eu vou começar falando assim, converse com uma pessoa da sua confiança, sabe? Um amigo que você tem confidências, então você pode trocar uma informação, uma pessoa mais experiente, uma pessoa da sua, assim, do seu rol de confiança, sabe? Procure, vá você, não fique esperando as pessoas notarem você. Vá você buscar ajuda, sabe? Eu creio que hoje essa questão de buscar ajuda, de pedir ajuda, nós temos uma certa dificuldade, mas isso talvez vai nos ajudar muito nesse princípio quando você percebe que você não está bem, sabe? Você percebe que tem alguma coisa errada, você não está se sentindo bem, então
vai procurar ajuda. Isso você pode fazer. Que a sua depressão, ou sei lá, o seu problema, a sua enfermidade, ela não chegou a um nível a tal ponto de te paralisar. Ainda não. Se não chegou ainda nesse nível, então você pode sim buscar e pedir ajuda, né? Você pode ter esse tipo de ajuda. E quando eu falo ajuda também, eu não tenho como não incluir ajuda profissional, por exemplo, psicólogo. Pelo contrário, isso não é psicólogo, não trata maluquice, não trata de dores como as pessoas costumam dizer. Nós tratamos do comportamento, das emoções das pessoas e ajudamos as pessoas a como ela lidar com essa problemática dela, sabe? Então, assim, hoje a psicologia é visto como um tabu para muitas pessoas. Olha, não tem coisa melhor você ter uma escuta acurada, você ter alguém ali que está ali especificamente para te ouvir, para te atender, que tem não apenas para te acolher, mas também para te dar o norte ou a sugestão de como você lidar com essa questão, sabe? Como você vai lidar com esse problema. Então, o psicólogo, ele é uma profissão que esse sujeito ele se preparou para ouvir, para tratar, para lidar com problemas, sabe? Então, assim, o que você conhece é a sua dor, sabe? Ah, você já viu em Google, tem gente que se acha o sabedor de tudo, né? Ah, mas eu já vi, eu já pesquisei, porque eu conversei, porque eu fui, sabe? Se coloque à disposição para ajudar, para ser ajudado. Então, procure uma ajuda profissional. Se você não está dando conta, essas dicas que eu dei aqui são dicas simples, sabe? Mas eu não posso, nesse momento, passar para você algum tipo de orientação. Eu não sei qual é verdadeiramente o seu problema. Então, nós somos aqui como um clínico geral. A gente já coloca, disponibiliza algo assim que seja, que vai te alcançar, vai te ajudar, sem necessariamente entrar na sua particularidade, sem saber que nível que está, ou que grau que está a sua complexidade de patologia, ou seu transtorno. Então, assim, procure ajuda profissional, faça uma consulta, sabe? Outro detalhe muito importante, sabe, que eu vejo que com relação à psicologia, assim, existe um preconceito muito grande, principalmente, né, por parte dos nossos irmãos da fé. Ah, que Jesus é psicólogo. Não rebaixa Jesus, não. Jesus tem a função dele, mas ele não vai tirar a pedra que você pode fazer. Tem coisa que Jesus pode fazer. Tem coisa que só ele pode fazer, mas existem outras coisas que nós podemos fazer. Né? E aí eu lembro do texto quando Jesus, uma multidão ali, estava acompanhando Jesus, aí os discípulos preocupados e falaram para Jesus, vamos dispensar esse povo aí, porque não tem comida para todo mundo não. Jesus falou, dá-lhe voz de comer. E o que ele fez? Tinha alguém ali que tinha peixinhos, poucos peixes, pães, mas Jesus pegou aquilo ali e multiplicou. Ou seja, Jesus vai multiplicar aquilo que você tem, sabe? Os seus recursos. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de procurar, sabe? Não tenha medo de aceitar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Que Jesus é meu psicólogo, tudo eu falo com Deus, tudo isso é egoísmo. Egoísmo. O Espírito Santo, mas o Espírito Santo só fala com você. Existem coisas, existem médicos, existem tantos profissionais, sabe? Para nos ajudar. De repente você também é um profissional que precisa de ajuda. Como eu também, como profissional, seja lá que área que você seja ou eu, nós precisamos de ajuda. Então, assim, precisamos quebrar um pouco, sabe? Não, isso aí, eu só orar, pegar com Deus, jejuar. Sim, isso é a tua responsabilidade. A tua vida com Deus diz respeito a você. Mas tem coisas que não é Deus, não é para Deus. Não que Deus não esteja disposto a fazer, mas existem coisas que eu posso fazer. Jesus não precisava ter pedido para que tirasse a pedra, para desamarrasse lá. Não, ele fez aquilo que ninguém podia fazer. Isso ele fez. Mas aquilo que as pessoas que estavam ali poderiam e deveriam fazer, não, você faz.
E não é versículo. Você sabe que há um ditado popular aí, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é versículo. Mas é verídico, isso é real. Faça a sua parte. Faça aquilo que está no seu alcance. Procure ajuda profissional, sabe? Precisando de oração, precisando de um apoio, de um aconselhamento. Hoje nós temos no mercado tantos profissionais que podem ajudar, tantas pessoas, sabe, que pode ouvir. Quando eu digo profissional, não estou querendo dizer que só os profissionais, né? Mas tem pessoas que têm uma escuta, que talvez aquilo que você precisa naquele momento é de alguém para te ouvir, alguém que tenha experiência, porque conhecimento qualquer universidade pode passar, mas experiência, sabe? A sabedoria não está nos livros, não. Sabedoria está na vivência, na experiência. Então, procure ajuda, sabe? Esteja aberto para receber ajuda, sabe? Como foi falado, pedido para falar sobre a depressão, né? Mas eu achei assim muito pesado para falar de depressão. As pessoas já têm um entendimento. Penso eu que tenha, ou tem recursos, né? Como eu já te falei aqui, o Dr. Google, mas pelo menos algumas dicas, alguns alertas que eu dei. Cuidado para você não se comparar, cuidado para não automedicar, cuidado com a intoxicação, para você não se intoxicar todo de à vontade, à vontade, à vontade, à vontade, vai comendo, comendo. Calma, que isso não te ajuda. E as 3 medidas que você pode adotar: ter um olhar para você, ter um olhar perdoador para você, ter um olhar compreensível com você. É fácil compreender os outros, mas nós precisamos nos compreender, né? Nós precisamos nos aceitar, e isso é muito importante. O que eu posso fazer, sabe? Então, de repente, algumas atitudes, algumas práticas. É interessante que eu quero compartilhar com vocês. Comida, não vou falar que é o meu fraco, é o meu forte, né? E de repente você começa a perceber, sabe, assim que determinados alimentos você não está conseguindo digerir da forma como você digeria, sabe? Isso acontece, é um fenômeno que todos nós passamos, que é o envelhecimento, não tem jeito, entendeu? E de repente assim, eu nunca fui muito chegado de dietas, essas coisas, e de repente eu falei, vou fazer. Não fazer uma dieta, mas eu comecei a selecionar alguns alimentos, abrir mão de algumas coisas. Você sabe que melhorou? Sabe? Eu não fui ainda, eu fui ao médico, sim, para ver outras coisas, não fui numa nutricionista, mas tem coisas assim que você come, que você percebe, poxa, né? Pode maneirar, você pode, e são coisas que você pode fazer. Agora, você primeiro precisa se olhar. O que eu posso fazer para me ajudar? E aí é um princípio, é o começo, sabe? São medidas que nós podemos ter para poder nos ajudar a enfrentar o dia a dia, superar as dificuldades, sabe? Superar os obstáculos. O outro pode me ajudar, o outro pode ser uma bênção. Deus é maravilhoso, Deus opera milagres. Tem coisa que nós podemos fazer. Agora, o que eu posso fazer por mim? Eu não quero excluir medicação, não quero excluir procura a um profissional, mas eu quero dizer para você o que você pode fazer. O que está ao seu alcance que você pode fazer para se ajudar. Então, vá somando, vá agregando todo tipo de ajuda, sabe? Está no seu alcance, você pode fazer? Então, faça. Implemente na tua vida alguns hábitos saudáveis, como foram alguns aqui já falaram, né? Então essa era a dica que eu queria passar para vocês. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído, e algumas pessoas aqui já falaram, né? Já deram algumas sugestões aí também. Eu quero me colocar também à disposição, se quiser conversar, pedir alguma coisa, ou um tema que queira que
que seja desenvolvido, nós podemos fazer. E, como eu falei no início, é essa troca de conhecimento, é essa troca de informações, essa troca de experiência, sabe? Isso facilita muito a nossa vida. Existem coisas que já fizeram. Eu não preciso reinventar a roda, basta eu usar a invenção de que já foi feito. Eu não preciso recriar, eu não preciso querer fazer do meu jeito. Não, eu posso aproveitar o que já tem. Então, assim, que Deus possa estar te abençoando. Ele já está te abençoando, isso eu posso te garantir. Que Deus não deixa ninguém passar desapercebido, mesmo que nós naquele momento não sintamos. Mas Ele está presente, sim, e Ele está nos abençoando, sabe assim. E eu lembro que o meu pai falava assim, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você, sabe? Então, assim, juntar o espiritual com o lado humano, somar, juntar, sabe? Porque isso faz a diferença, sabe? Deus está aí para te ajudar, Deus não desampara, Deus, sabe, aqueles momentos. E essas crises que nós passamos, todos nós, não é exclusividade de ninguém, né? Para ninguém, todos nós passamos. Então, que Deus esteja assim acrescentando a tua vida, tenha coragem para lutar, lute pela sua vida, lute pelos seus desafios, dependa de Deus, busque a Deus, aquilo que você não puder, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Então nós podemos, o que é impossível para mim, para você, pode ser possível para Deus. Mas vamos ao Senhor, vamos buscar a Deus, mas também vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Que Deus abençoe a você. Se você foi abençoado, você pode deixar os seus comentários aí. E eu peço também a vocês para que estejam... Eu quero compartilhar outros temas, né, que eu tenho uma experiência, que eu quero compartilhar e fazer essa troca, né, de informações, de saberes. Isso é muito bom. Eu queria também compartilhar com vocês que eu vou começar, eu lancei um vídeo ontem, né, que vou falar um pouquinho sobre a dependência química, a droga. Eu quero dizer que eu tenho um livro que eu fiz, que estarei relançando agora, ele está saindo essa semana, vai sair em alemão, né, mas se você não fala alemão não tem problema. Ele também vai ser lançado na semana que vem em português, você também pode adquirir. Ele vai também estar disponibilizado nas redes sociais aí para você poder acessar essas experiências de como lidar com a dependência química, como fazer a prevenção primária, sabe? Como que você pode lidar com essa situação. E tem outro livro que também essa semana vai estar sendo lançado aí no Brasil, no Amazon e no Kindle também, como ressignificar fracassos. Assim, não sou, eu falo que os meus livros são os meus filhos, né? Não são porque são meus, mas assim, eu tenho certeza que essas leituras vão abençoar, vão acrescentar a tua vida. Mas nós vamos falar mais sobre esses temas e estou aberto aí às sugestões e depois também eu vou falar onde você pode conseguir esses exemplares dos livros para você ler ou indicar para alguém que tenha essa necessidade específica. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue nos abençoando. Tenham todos uma boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver, porque foi gravado e vai ser reprisado, mas assim, seja o horário que você for, que Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês que participaram aí, e esperamos nos encontrar em breve, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.